Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, vamos declarar que essa semana é uma nova semana que inicia com bênçãos de Deus, porque Deus é dono do ouro e da prata e Ele pode nos abençoar grandemente. Você crê nessa palavra? A palavra de Deus fala em Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você crê que Deus tem mais para te dar do que você já passou na sua vida, das perdas, das decepções, das coisas ruins, às vezes até da falta de paz, falta de entendimento, porque que as coisas aconteceram da forma que você não gostaria que acontecesse. Você crê que Deus tem mais para te dar na vida financeira, te abençoar grandemente, porque Ele é o dono de tudo. E como Ele é o dono de tudo, somos filhos e filhas amadas. E filhos são herdeiros, herdeiros do Pai. Precisamos crer, não podemos duvidar da palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Olha o que diz no 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O profeta falou que haveria alimento, que haveria comida para aquele povo no outro dia. Amanhã, por volta desta hora, ele falou. E o oficial, cujo braço do rei se apoiava nele, quer dizer, um homem de confiança do rei, ele duvidou. Ele falou: será que mesmo, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Não se duvida da palavra de Deus. Quando Deus fala, Ele cumpre. A palavra de Deus não volta vazia. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, aquelas coisas pequenas que a gente pensa, aqueles pensamentos que a maioria das pessoas tem. Quando se fala 99 palavras boas, palavras de bênção na vida de uma pessoa, ela diz que recebe, mas uma palavra só negativa que falam, ela se apega àquela palavra negativa. Ela não consegue enxergar as bênçãos que Deus derrama sobre a vida dela todos os dias. E ela precisa de algo ruim para ela estar se apegando, para ela estar falando: ah, fulano falou isso, ah, ciclano fez isso. E a vida dela, ela mesmo trava, porque quando uma pessoa duvida das coisas de Deus, Deus está falando e a única palavra que você deve crer
E ter esperança é na palavra de Deus. Guarda isso no teu coração para a tua vida inteira. O Espírito Santo de Deus nos mostra que temos que ter fé e esperar em Deus. Não acreditar no que falam sobre as nossas vidas. Não acreditar no que vemos, mas sim nas promessas de Deus e no que Deus é capaz de fazer. Porque aquele homem, ele acabou morrendo. Tinha uma fome muito grande naquele lugar e o profeta, Deus liberou uma palavra para o profeta, para ele falar para o povo de Deus e falar que no outro dia ia ter alimento. Mas aquele oficial, ele não acreditou. E no outro dia ele estava no portão de entrada e todos saíram correndo quando anunciaram que tinha alimentos, que tinha as coisas que o povo poderiam pegar. Pisotearam ele e ele morreu. Ele viu que tinha, mas ele não comeu da comida que tinha, porque era uma fome severa. E a bênção de Deus chegou para o povo. O alimento chegou, a fartura chegou, mas não chegou para a vida daquele homem. Às vezes não é que a pessoa vai morrer, mas ela não consegue alcançar a bênção porque ela não crê. Tem pessoas que vão direto na igreja, mas elas sempre desconfiam. Mas isso não é. Elas falam que não é para elas, que elas já estão cansadas de ouvir e nada muda na vida delas, nem vai mudar. Porque quando uma pessoa começa a declarar essas coisas na própria vida, ela está profetizando para o futuro dela que nada vai mudar. Então temos que ter cuidado com as nossas palavras, com os nossos sentimentos. Quando tiver um sentimento negativo, mostrar para Deus, falar com Deus: Senhor, tira isso de mim, isso não é meu, isso não vem de ti. Então Deus, ele vai e ele tira do coração e da mente para que você receba a sua bênção. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 12. Olha o que Deus fala: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, são mais altos, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva, presta atenção, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha o que fala a palavra de Deus, que a palavra dele não volta vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus é o dono do ouro e da prata, e ele dá a quem ele quer. E olha, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz, porque não vai faltar nada. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e de todas as árvores do campo, e todas as árvores do campo baterão palmas. Vem coisas boas da parte de Deus. Se alegra, povo de Deus. Alegre-se em Deus. Essa é uma semana de bênçãos, semana de vitórias,
semana abençoada por Deus, que os pensamentos de Deus, eles são maiores, é por isso, eles são melhores do que os nossos. Não deixe que pensamentos negativos façam de você um escravo nesta terra. Você é livre, você foi comprada por um alto preço e você merece uma vida de paz. É isso que Deus tem para nos dar. Mais tem Deus para nos dar do que o inimigo para perturbar ou tirar. Já está repreendido em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo, porque a palavra de Deus fala: vocês sairão em júbilos e serão conduzidos em paz. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por essa semana que o Senhor está liberando essa palavra. Uma palavra que o teu povo será conduzido em paz. E os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas para a glória de Deus. Teremos vitórias, teremos bom êxito em tudo que fizermos, porque a tua palavra, os teus pensamentos são maiores do que os nossos. Os teus caminhos são melhores do que os nossos. Nos conduz, Senhor, nos teus trilhos, no caminho certo. Não deixa que o teu povo se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Dai-nos os tesouros escondidos na tua palavra, Senhor. Dai-nos sabedoria e entendimento, discernimento espiritual. Dai-nos sabedoria para cuidarmos com as riquezas que o Senhor coloca em nossas mãos a partir de hoje. Nós recebemos, Pai, todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais em nossas vidas. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, com a paz, com a saúde, com a prosperidade financeira, com o Espírito Santo de Deus agindo em nós. O poder maior é o poder de Deus agindo em nossas vidas, nos colocando nos caminhos de Deus, caminhos de bênçãos, caminhos de prosperidade, caminhos de paz, caminhos de proteção e livramento, tudo para a glória de Deus. Essa semana é uma semana abençoada, que Deus tem mais para nos dar, muito mais do que imaginamos ou pensamos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu te apresento meu irmão, minha irmã que está ouvindo esta oração, e também as crianças e os animais. Senhor, protege as nossas vidas, nos abençoa ricamente com teu amor e poder. Viveremos para termos a bondade de Deus aqui na terra, tudo para a glória de Deus. Quem olhar para a vida do povo de Deus vai saber que foi Deus que transformou e que liberou grandes bênçãos, porque mais tem Deus para nos dar. Em nome do Senhor Jesus, já te agradecemos, Senhor, pela liberação das bênçãos em nossas vidas a partir desta semana. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos, Senhor,
do homem sanguinário, da maldade humana e espiritual, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.